אלוהים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, אמרתי לדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום. הוא את הצורה התחמני עם החלום. אלוהים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוהים שלי, רציתי שתדע על החלום שלי, רציתי שתדע. אלוהים שלי, רק רציתי שתדע. Muito bem, Boker Tov, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom Yeladim, e Shabbat Shalom a todos que estiverem acompanhando as gravações aí do estudo dos Yeladim, tanto agora ao vivo, quanto aos que também acessarem esses estudos depois, outros dias. Estou aqui diretamente de Minas Gerais, cidade de interior aqui, próximo a Mantena, tá? Então, um abraço aí a todos os judeus, a todos os Yehudim que porventura existam em Mantena, tá, gente? Mantena é uma cidade que lá na praça principal está escrito que tem uma Bíblia, né? Chama Praça da Bíblia, e está escrito: Mantena é do Senhor Jesus, né? Então, assim, que Mantena realmente possa reconhecer, né, o Mashiach de verdade, né? Soltar aí largar aí deste Messias romano, né? Mas e abraçar, né, o Messias judeu, né? Não tomá-lo como Deus, mas tomá-lo como o verdadeiro profeta de Hashem, né? Aquele que foi o grande pregador da Torá, né? E que aceitou completamente a Torá e que cumpriu a Torá e que cumpriu como Corban, né, de aproximação aí para todos os povos se chegarem a Hashem, tá? Assim como Yosef, né, foi ali no Mitzray, no Egito, ele foi este instrumento de aproximação dos povos, né, a Hashem, né, preservação do povo do Eterno e aproximação dos estranhos, né? Os estranhos puderam ver os milagres. Os estranhos puderam ver, a partir daquele episódio, né, da ausência de comida, né, o primeiro milagre do Eterno, através da vida de Yosef, e depois, lá na redenção, quando venceu o tempo, né, não do castigo, mas da escravidão, né, no Egito, que abrangeu tanto o povo do Eterno, quanto os estrangeiros que ali se chegaram. Tá? Então, Baruch Hashem, né, nos grandes milagres aí que o Eterno tem feito desde os tempos mais antigos. Não, Aleph? Então, assim, um abraço a todos os irmãos aí. Hoje é 4 de janeiro de 2020, pelo calendário greco-romano, e 7 de Tevet de 5.780, pelo calendário do povo. São 11 horas e 5 minutos. Começamos agora com a porção Vaigash. Eu vou fazer uma breve leitura aqui, resumida, né, sobre a porção Vaigash, que as crianças já estudaram, tá, no decorrer da semana com a professora Simone. Informo aí a todos os pais que estão em Techuvá, não deixem os seus filhos de fora, tá? A professora Simone faz um excelente trabalho, um excelente acompanhamento detalhado com as crianças durante a semana, com
com elaborações de perguntas, né? Ela desenvolve quiz, muita coisa boa, as crianças aprendem mesmo. Tá? Hoje aqui eu faço uma apresentação só de resumo e também entro com comentários. Então vamos lá. Diz que Yehudá ele se aproxima de Yosef e implora que liberte Benjamim. E ele também se oferece como escravo. Sim, né? Ele se oferece para permanecer no Mitzrayim como escravo no lugar de Benjamim. Desde que Benjamim seja liberto e autorizado a retornar à casa de Jacó, lá em Canaã. Nesse ponto, quando Yosef vê o quanto seus irmãos se importam uns com os outros, ele não consegue mais conter os seus sentimentos. Ele, então, envia todos os seus servos e guardas para fora da sala, e quando ele e seus irmãos são deixados sozinhos, ele chora e diz: eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficam ali tão calados, e eles ficam chocados e aterrorizados. E se perguntam, esse homem, o segundo homem mais poderoso de todo o Mitzrayim, é realmente nosso irmão? E assim Yosef implora que eles se aproximem e repete, eu sou Yosef. Os irmãos finalmente percebem que é verdade. Esse é o irmão deles. Mas tem tanta vergonha, né? Eles têm tanta vergonha do que fizeram com ele, por terem o vendido, né, como escravo. Mas Yosef os conforta e faz com que eles sintam-se à vontade. E diz para eles que isto foi da vontade de Elohim, que ele terminasse lá no Mitzrayim, para que se tornasse poderoso e tivesse a chance de salvar toda a sua família da terrível fome que ainda estava acontecendo. E naquele momento, Yosef então envia seus irmãos para casa para contar a Jacó que ele está vivo, além de convidá-lo a vir para o Mitzrayim, onde poderá viver em Shalom. O faraó envia carruagens para ajudar a trazer a família de Jacó. Quando Jacó vê os vagões e ouve as boas novas, fica muito feliz e termina o luto de 22 anos pelo seu filho amado Yosef. Jacó então viaja para o Mitzrayim com toda a sua família, exatamente 70 pessoas. Aqui diz que os 70, de número 70, né, a pessoa de número 70, ela nasceu quando eles entraram nos portões da cidade do Mitzrayim. E o recém-nascido era Yocheved, a mãe de Moshe, né, que vai nascer futuramente. O caminho do Mitzrayim promete, a caminho do Mitzrayim, o Eterno promete a Jacó que ele fará dos filhos de Jacó uma grande nação e que os tirará de lá do Mitzrayim. Yosef sai para encontrar seu pai quando ele se aproxima do Mitzrayim. E quando eles se encontram, Yosef abraça e beija Jacó. Eles, então, vão encontrar a Faraó, que dá a terra de Goshen a Jacó, que é onde Jacó e sua família viverão nas próximas gerações. E Jacó abençoa Jacó fecha a porta. Jacó abençoa o Faraó, tá? Fica à vontade, Melissa. Então, vamos lá. Aqui eu agora farei a leitura dos comentários. Muito bem. Vamos ver aqui. Shabbat Shalom, Yohanan. Shabbat Shalom. Fala, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Muito bom. Estou aqui acompanhado com os primos do Aleph, Melissa e Davi. Né, nós estamos em uma viagem de férias, né, mas da Torá nós não podemos tirar férias, tá bom? Então vamos lá. Parashá Vaigash, com comentários, né, que eu falei aqui, com apoio do livro dos Justos, capítulo 54, 55, alguns versículos que é importante salientar. Tá? Diz, né, no início que e quando Yehudá viu as ações de Yosef com eles, Yehudá aproximou-se e quebrou a porta e veio com seus irmãos diante de Yosef. Então, no livro dos Justos, fala que Yehudá, ele quebrou a porta. Tá? Então, primeiramente, eu quero mostrar o seguinte. Quebrou a porta, muito bem. Então, eu quero mostrar primeiramente o seguinte. O Mashiach, né, nós temos alguns estudos, alguns comentários que apontam que o Mashiach, ele está à porta de Roma, está atrás da porta, está, vamos dizer assim, escondido, tá? Então, Yehudá, ele chega e mete o pé na porta mesmo, tá? Vamos dizer assim, ele chega com imponência sobre aquela porta e
quebra aquela barreira. Tá? Da mesma forma que Mashiach quebrou, né, vamos dizer, Mashiach foi lá quando ele foi bom, a grosso modo, quando ele foi crucificado, Mashiach, né, por conta disso, ele rompeu o véu do santuário, né, o véu do Mishkan, do Beit HaMikdash, né? E aqui, e aquilo permitiu, né, como fala em Hebreus, permitiu o livre acesso à presença do Eterno, né, de uma vez por todas, ou seja, nós podemos chegar por conta do Mashiach. Agora aqui, Yehudá, tá, para que os irmãos pudessem, né, chegar a este momento de reconhecer Yosef, tá, ele arrebenta com a porta, aí ele quebra a porta. Então, será necessário, né, o povo, né, para abrir os olhos, né, eles romper com essa porta romana, porque o povo também está, né, vamos dizer assim, acomodado com essa visão do Mashiach, né, atrás das portas. Eles ficam naquele estado de eu não sei se encaixa a palavra morbidez, né? Não tipo assim, não importa, esse Mashiach nós não temos nada a ver com ele, é o pendurado, é o romano, é o que tem vestes vermelhas, é o que é contra a Torá, que anula a Torá, a palavra de Deus, que anula a palavra de Hashem, né, as leis. Então nós não temos nada com ele e nós não queremos nos aproximar. Tá? Mas acontece que, diante da situação que Yosef, né, propôs, ou seja, tragam Benjamim, e agora Benjamim fica comigo. Então, assim, quando chegar o momento em que o Mashiach, né, em que o Eterno apertar o cerco para cima do povo, o povo vai ter que quebrar, romper a porta romana para reconhecer o seu Mashiach, saber que ele estava o tempo todo, né, ocultado pelas nações. Tá? Então, assim, a professora Hania também, no estudo dos adultos, né, no estudo da Torá, quarto dia, ela fez uma observação, bom, gente, se eu não me engano, acho que foi a Hannah ou foi a Simone, tá? Mas ela fez a observação de que há 3 conotações, né, 3 indicações deste romper das portas, a porta que Yehudá fez, tá? Eu enumerei aqui e de acordo com os próprios versículos que estão, né, tanto na Torá tem, quanto também no livro dos Justos, tá? Com base no livro dos Justos, vamos lá. Primeiro apontamento, declaração de guerra. Bom, peraí. Primeiro apontamento, acordo diplomático. Né? Porque o primeiro versículo vai falar sobre um acordo diplomático. O versículo 4 do 54 diz o seguinte: agora, portanto, o rei ouça minhas palavras e permita, eu peço-te, que nosso irmão possa ir junto com a gente para o nosso pai, para que a tua alma não pereça neste dia, com todas as almas dos habitantes do Egito. E depois o versículo 20 diz: Judá disse... Sobre o quê? Sobre os irmãos de José no Egito, reconhecendo ele. Não tá bom. Não pode. Aí Judá disse: o Eterno é testemunha entre mim e ti, que não desejamos esta batalha. Agora, pois, dá-nos nosso irmão e vamos partir sem brigar. Então, através desses 2 versículos, Yehudá mostra que o seguinte, Zefanat Paneia, né? Que eles não conhecia Yosef como o próprio irmão. O Zefanat Paneia libera o nosso irmão, né? Para que não haja uma batalha, tá? Para que não haja, não seja necessário nós brigarmos. Depois ele vem com a declaração de guerra. Eu, no versículo 6 diz, eu com minha força, que sou maior e mais poderoso que ambos, ele se referia aos 2 irmãos, que é Simeão e Levi, tá? O Aleph lembra dessa situação, quando Simeão e Levi lutaram contra os povos de Siquém, né? Quando eles tentaram roubar a irmã dele, lembra, Aleph? Sequestraram Diná. Então ele fala, eu sou mais forte que esses 2, e venho neste dia a ti e a tua terra, se tu não estiveres disposto a enviar nosso irmão. Não ouviste o que o nosso Elohim, né, o nosso Deus, que nos escolheu, fez a Faraó devido a Sara, nossa mãe, a quem ele tirou de nosso pai, né, o Faraó tentou tomar Sara de Abraham, que ele feriu seu acampamento familiar com pragas pesadas, mesmo até este dia, os egípcios contam esta maravilha uns aos outros? Assim irá o nosso Elohim, né, o Eterno, fazer a ti por causa de Benjamim,
quem tu tens neste dia tomado de seu pai, e devido aos males que tu neste dia fazes a nós na tua terra, pois nosso Elohim vai se lembrar de sua aliança com Abraham, nosso pai, e trazer mal sobre ti, porque tu entristecestes a alma de nosso pai neste dia, ou seja, de Jacó. Agora, portanto, ouve minhas palavras que eu tenho neste dia dito a ti, e deixa nosso irmão para que ele possa ir embora, para que tu e o povo de tua terra não morram pela espada, pois você não poderá prevalecer sobre mim. Então, Yehudá faz uma declaração de guerra, ou seja, tudo isso aconteceu no passado, e vai acontecer de novo. E o mais bonito é que ele não somente faz uma declaração de guerra com o braço do homem, ele aponta para o Zefanat Paneia, que quem deu vitória, quem deu ganho para os pais dele, né, para Abraham, foi o Eterno. Ele atribui a vitória ao Eterno. Tá? Então, ele não segura aquilo como vou prevalecer com a minha força. Tá? Ele declara que essa força provém de Hashem. E depois, o terceiro apontamento é o posicionamento intercessório, que diz, no versículo 18, e Yehudá disse, por que não tens vergonha de tuas palavras, Zefanat Paneia, em deixar nosso irmão e pegar a taça? Certamente, se tu nos deres a taça, ou 1000 vezes mais, não deixaremos nosso irmão pela prata que é encontrado na mão de qualquer homem, mas nós vamos morrer por ele. Então, com essas palavras, Yehudá diz o seguinte, porque Zefanat Paneia falou assim, faça o seguinte, dê a taça para essa gente, e eu vou ficar com o garoto, com o Benjamim. Então, o Yehudá fala, você não tem vergonha de fazer essa proposta indecente? De forma nenhuma que eu vou trocar o meu irmão por uma taça de prata, nem por 1000 vezes essa taça de prata. E nem pelos tesouros, né, nem pela prata que existe na mão de todos os homens dessa terra. Né? Mas, pelo contrário, nós lutaremos, nós morreremos por causa do nosso irmão. Então, com esse posicionamento, Yosef percebe o quanto que os irmãos agora estavam unidos. Eles não estavam dispostos a se separarem, tá? Estavam dispostos a se dar um pelo outro. Depois eu vou voltar a esse comentário, tá? Do posicionamento intercessório. Então, Yehudá agora reconhece, né, e percebe certa familiaridade. O versículo 30 do livro dos Justos diz, e Yosef, né, José, viu o ato de Yehudá, e ele ficou com muito medo. Mas ele chamou Manassés e o irmão dele, né, que são os filhos, né, Efraim, que são os filhos de Yosef, e eles também fizeram com a outra pedra como Yehudá. E Yehudá disse a seus irmãos, presta atenção, o que aconteceu? Deixa eu explicar primeiro. Yehudá, ele ficou muito feroz, tá, com as coisas que estavam acontecendo, que Yosef estava falando, e ele pegou uma pedra de aproximadamente 4,5 kg, tá? Eu fiz a conversão dos pesos dela, dá mais ou menos 4,5 kg. E ele pegou essa pedra com uma mão e jogou para o alto, tá? Numa altura muito alta. Mais ou menos igual o Hulk. Ele jogou muito alto. Jogou até o céu? Sim, diz que ele jogou para o céu, tá? Mas não sei qual a altura que chegou. Mas ele jogou muito alto. De qualquer forma, uma pedra maior que essa bolsa. Uma pedra do peso de um saco de arroz. E ele jogou para o alto com uma mão só e agarrou depois com a outra. Tá? Isso não é tão fácil de se fazer. Parece uma baralhista. Parece isso, igual aqueles meninos que ficam nos faróis, né? Na parada de trânsito, jogando bolinhas pro alto. Ele fez tipo aquilo ali, só que com uma coisa mais pesada. Então, o Yosef chamou o filho dele. Vem aqui, Manassés, vem aqui, Efraim. E esses meninos fizeram a mesma coisa. Pegaram outra pedra do mesmo peso e fizeram o mesmo trabalho. Então, o que Yehudá observou? Ele disse, não se deixem enganar, qualquer um de vocês. E ele falou, não se deixem enganar. Que este homem seja um egípcio. Mas por ele ter feito isto, deve ser da família do nosso pai. Então, o que aconteceu? Manassés e Efraim eram filhos de Yosef. E Yosef estava no Egito, agora com o nome de Zefanat Paneia. Tá? Igual como Jesus, né? Ou seja, o Messias está entregue no mundo com o nome de Jesus Cristo. E com a identidade completamente diferente. Uma coisa que você ainda não sabe, tá, Mel? Mas é que eles trocaram o conhecimento, trocaram os costumes, os modos de agir, tá, do Messias. E deram para ele outra visão.
tá? Apresenta ele com outra figura, outra roupa. Criaram um avatar na pessoa do Filho de Deus, tá? De Elohim. Então, o que acontece? Os filhos dele eram também da família de Jacó, do sangue de Jacó. Então, eles fizeram a mesma coisa que Yehudá fez. Então, Yehudá falou assim, opa, tem uma coisa diferente. Esses meninos, para poder fazerem isso, é porque eles não são um mero egípcio. Esses meninos têm ligação com a nossa família. Então, isto vai apontar para que os Yehudim, ou seja, os judeus, possam ver os que hoje, tá? Os que hoje estão pelas nações, muitos, até mesmo na principal religião, a maior religião do mundo, que é a cristã, os judeus só os poderão reconhecer como irmãos, filhos mesmo de Elohim, do Eterno, de Deus, a partir do momento em que eles apontarem os mesmos sinais, apontarem fazer coisas que pertencem ao povo, ou seja, guardarem o Shabat, guardarem as leis de alimentação, né? Ou seja, não é qualquer coisa que se coloca na boca. Guardar a alimentação. Não é guardar na geladeira, é tomar cuidado com a alimentação. Por exemplo, na Bíblia, e tem escrito o que é alimento e o que não é alimento. Qual carne, qual animal que pode ou não pode comer. Na Bíblia tem escrito sobre o dia que se trabalha e o dia que não se trabalha. Por exemplo, hoje, o Aleph, a gente estuda, o Aleph brinca, mas ele não estuda, estudo da escola. Ele não estuda coisas diferentes. Eu não trabalho. Ele estuda sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Só isso que ele pode estudar. Aí ele pode brincar. É livre para ele brincar, ele é criança. Tá? Só que mesmo na escola... Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui como é que estão. Perguntas? Não há ainda. Beleza, Baruch Hashem. Então, o que acontece? Pelos sinais, Yehudá viu, opa, parece da nossa família. Então, os judeus vão se ligar. Quando os gentios, por exemplo, quando os que hoje se denominam cristãos, quando eles pegar o que está escrito na Bíblia para o povo judeu fazer, e fazer também igual, então os judeus vão falar assim, eles estão chegando a algum lugar. E quando fizerem perfeito, ou seja, quando estiverem fazendo mesmo, então vão falar assim, não, isso aí só pode ser da nossa família, isso aí só pode ser gente que lá atrás se desviou, mudou de rumo e agora está voltando. Tá? E Yosef, no versículo 53 diz, e Yosef mandou seu filho Manassés, e ele correu e se aproximou de Yehudá. Outro ato. E colocou sua mão sobre os seus ombros. E a raiva de Yehudá permaneceu. Porque Yehudá continuou com raiva depois de outros. Aí sabe aquele negócio que faz assim, ó, calma, fica tranquilo, tipo bater no ombro, tá? Então, o filho de Yosef, né, chegou e fez isso em Yehudá. Tipo assim, opa, tranquilão, shalom. Porque é para ele ficar bem. E Yehudá disse de novo aos seus irmãos, que ninguém de vocês digam que este é o ato de um jovem egípcio, pois isso é trabalho da casa do meu pai. Então, por dois atos neste estudo, os filhos de Manassés mostrou que eles pertenciam à casa de Jacó. Eles já deixaram a imagem de que Yosef, né, de que aquele homem, aquele príncipe do Egito, não era qualquer um. Tá? E Yehudá já começou a observar isso. Agora, Yosef observa a insistente intercessão de Yehudá por Benjamim. Lembra lá que eu falei que eles falaram assim, não, nós morreremos por ele? Sim. Então, veja bem. O versículo 56 diz, e Yosef disse a Yehudá, certamente você falou a verdade em ter nesse dia verificado suas afirmações sobre tua força. E o teu Elohim, né, o teu Deus, que se agrada de vocês. Ele aumenta a tua saúde. Mas diga-me verdadeiramente por que, de entre todos os teus irmãos, você peleja comigo por conta deste rapaz, do Benjamim. E como nenhum deles falou uma palavra para mim que lhe digam respeito. E Yehudá respondeu a Yosef dizendo, certamente tu deves saber que eu fiquei de segurança para o rapaz diante de seu pai, dizendo, se eu não o trouxesse, eu deveria ter a culpa para sempre. Então, o que acontece aqui? Eu vou mostrar duas coisas que aconteceu. Tá? A primeira que aconteceu foi antes, né, deles chegarem ao irmão deles no Egito. Lá atrás, eles pegaram o irmão dele e venderam ele.
eles não queriam o irmão deles mais. Tá? Eles pegaram e falaram assim, ó, venda, vamos desfazer de Yosef. Vamos tirar ele da nossa família. Por que ele vai tirar... Porque eles ficaram com inveja. Ficaram com inveja e deram Tá? Eles estavam fazendo coisas erradas. Eles são mal para a família. Eles estavam começando a ficar maus, perversos. Tá? Eles estavam fazendo coisas erradas. E o pai dele, né? Jacó, calma. O pai dele mandava esse filho mais novo, Yosef, ir lá no campo, enquanto eles estavam cuidando das ovelhas, mandava ele ir lá. Ó, vê como é que está, ajuda seus irmãos, traz informação do que está acontecendo. E eles faziam coisa errada, e Yosef falava pro pai. Então eles ficavam assim, não, esse cara é mó canguete, esse cara é mó dedo duro, vamos tirar ele fora. E para piorar, ele acabou de sonhar que nós vamos ficar por servos, né, por escravos dele. Né? Ele vai estar administrando sobre as nossas vidas. Não, vamos tirar ele fora. Escravo é coisa que faz vendido e trabalha muito. Bem, aí, faz sua pergunta, Aleph, com um áudio, para o pessoal ouvir. Vem mais perto. Não vai fazer a pergunta, né? Tá demorando. Bom, guarda a pergunta, você vai ter que fazer ela. Então, o que acontece? Outra coisa que aconteceu também no passado, lá quando o Eterno criou os céus, a terra, e os primeiros, né, as primeiras pessoas da humanidade, teve dois irmãos, né? Um chamava Caim, o outro Abel, né? Abel. Então o Caim matou Abel, tá? E o Eterno, né? O Elohim, o que você conhece de Deus, falou assim: onde está o teu irmão? Perguntou para Caim: onde está teu irmão? Ele falou assim: e eu sei lá, o que tenho eu a ver com meu irmão? Eu sou, por acaso, o tutor do meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Tá? Então Caim fez essa pergunta para o Eterno. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu sou o tutor dele. Isto foi uma negligência. Tá? Primeiro, porque Caim foi quem assassinou o irmão dele. E mesmo que não fosse Caim, mesmo que Caim tivesse visto Abel sendo atacado por uma fera, ou por algum outro homem, um estrangeiro, um homem diferente, que viesse com maldade, atacasse. A maldade que... Ele deveria... A maldade deveria ter fazido... A maldade deveria ter fazido... Caim. Não, deixa eu continuar. Então ele deveria ter defendido Caim. Defendido Abel. Tá? Mas ele foi lá e assassinou. Aqui, o que acontece? Yosef pergunta a Yehudá: por que você está tão preocupado com esse teu irmão? Por que nenhum dos seus irmãos estará com tanta dessa preocupação e você está me enchendo o saco aqui, me enchendo a paciência, velho? Vai pegar a taça, vai pro Egito aí, vive em paz, vive shalom aí, escolhe qualquer lugar e vai. Volta para tua terra, faz o que você quiser. Quem falou isso? O Yosef. Não, o Yosef. Aí então, o Yehudá fala para ele: eu fiquei como responsável pelo meu irmão diante do pai. Então é assim que nós, né, assim que cada pessoa que está em Techuvá, cada pessoa que está querendo obedecer às palavras da Bíblia, que é a palavra do Eterno, né, a palavra de Deus, deve permanecer, tá? Deve cuidar do seu irmão, deve amar o seu irmão, tá? Deve se entregar pelo seu irmão, não odiar o seu irmão, não falar mentiras a respeito do seu irmão, tá? Não pode falar maldade, não falar palavras que vai levar o seu irmão ao castigo. E se o teu irmão fizer alguma coisa errada, você deve corrigir ele. Se ele fizer algo errado contra a tua casa, tá? Contra as coisas da tua casa, olha, não faz assim, papai não gosta, vamos arrumar isso, vamos arrumar essa bagunça e resolver. Se fez alguma coisa errada contra o que está escrito na Bíblia, olha, não podemos fazer assim, a Bíblia diz para fazer desta forma, a palavra de Deus é para fazer assim, e não o contrário, tá? Não tem... Então, assim, isto é amar o próximo, é corrigi-lo, tá? Não é passar a mão sobre o erro dele, não é fingir que não está vendo, e depois, quando as coisas estourarem, né? Quando vier a cobrança, falar: mas foi fulano, foi ele que fez. Você só pode fazer isso se você estiver advertido, se você tiver tentado corrigir e a pessoa tiver demonstrado que não está nem um pouco preocupada em obedecer.
Melissa, faz a pergunta. Na hora como você falou disso, esse aí que você falou, isso não pode fazer mais isso porque Jesus não gosta. Fala, Davi, sua pergunta. Não é uma pergunta, era se eu podia contar a história de Caim e Abel. Não, agora não pode, porque é um estudo sobre outras pessoas. Eu só apontei para Caim e Abel porque aconteceu isso, tá? Entre eles, e agora o que aconteceu com Yehudá, Yosef e Benjamim é o que o Eterno quer que aconteça, tá? E é o que o Eterno é Deus. O Eterno é Deus. Isso. E é o que Yosef viu, né? nas características de Yehudá, e que mostrou para Yosef, tá, que estava lá com o príncipe do Egito, que era a hora dos irmãos dele conhecê-lo, reconhecê-lo, tá? Vamos lá. Então, além da explícita Teshuvá, né, ou seja, Teshuvá é retorno ao Eterno, né, retorno a Deus, que apontava, né, Yehudá, Yosef observa também o quanto ele impunha o favor de Elohim sobre a estirpe de Abraham, tá? Porque diz assim no versículo 60, não sabes tu ou não ouviste que nosso pai Abraham, com o seu servo, né, Eliezer, derrotou todos os reis de Elão com seus anfitriões em uma só noite? Eles não deixaram nenhum restante? E desde esse dia, a força do nosso pai foi dada para nós, como uma herança, para nós e nossas sementes para sempre. E Yosef respondeu e disse, você fala a verdade, e falsidade não está em sua boca, pois também foi dito para nós que os hebreus têm poder, e que o Senhor, né, ou seja, Elohim, o seu Criador, se agrada muito deles. Quem então será contra eles? Então, aqui, o Yosef, que era um hebreu, tá? Que estava disfarçado de egípcio, tá? Ele fala, olha, você está falando a verdade, porque, de fato, o Criador tem dado força, o Criador tem dado Hesed sobre a família de Abraham. Tá? Então, o Yosef, né, ele percebe o quanto que Yehudá, além de estar se conectando perfeitamente entre o laço humano, né, dos irmãos, ele também reconhecia a todo tempo que tudo que acontecia de bom com eles provinha de Hashem, tá? Do Eterno. O que depois vai ser revelado para Yehudá é que aquilo também que aconteceu de aparentemente ruim foi também providência do Eterno. Então, tá. Para evitar um grande confronto, Yosef, então, finalmente se apresenta. O texto na Torá, em Bereshit, né, em Gênesis 45:7, diz o seguinte: Elohim me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele novamente se utiliza das palavras Elohim, né, ou seja, quem? O Yosef. Porque aqui, neste momento, o Yosef já tinha feito a declaração para os seus irmãos, de que ele era o Yosef. Tá? Então, assim, ele fala, ele utiliza as palavras Elohim, né, que se refere ao Deus, né, ao Eterno, e Shalah, que é a palavra de enviar, para afirmar que o Criador de todas as coisas o tenha enviado para aquele lugar, a fim de conservar a sucessão da família na terra. A palavra sucessão, né, em hebraico, é shirit, e significa restante, todo remanescente de um povo. A palavra transmite a ideia básica da que sobreviveram de um processo de eliminação em um caso de catástrofe. E a palavra terra, no hebraico, é eretz. Fala eretz. Que significa a terra, que arremete à terra de Israel, tá? E especificamente a terra de Israel. Tá? Se tiver escrito na Bíblia Adamá, refere-se à terra, terra comum, terra, porção de barro, ou terra, planeta. Tá? Mas se tiver Eretz, aí é a terra de Israel.
que era prometida, né, que o Eterno prometeu para sempre aos israelitas. O Eterno envia Yosef, então, para o Egito, para preservar o que havia sobrado da família dele, da família de Yosef, de uma catástrofe que certamente poderia ceifar, né, ou seja, acabar com a vida de muitos, caso não houvesse o quê? Comida suficiente para eles na terra agora, a terra toda, que lhes havia sido prometida pela terra. Então, veja bem, o que aconteceu? Não foi fome? Não sobreviveu uma fome? Essa fome atingiu a terra de Canaã. Eles sobreviveram por causa da fome. Não, eles não sobreviveram por causa da fome, eles sobreviveram à fome porque um irmão deles, né, que foi o José, o Yosef, foi vendido lá para o Egito. E lá, com a sabedoria que estava sobre a vida dele, a sabedoria de Deus, Elohim, porque ele era obediente à palavra de Deus, aí ele teve a sabedoria, guardou alimentos para os dias da fome. E com isso, o rei daquela terra, que era o faraó, colocou ele como príncipe e administrador de tudo, tá? Então diz assim, veja bem, em João 3, tá? Yohanan 3, né? No versículo 17, diz assim: portanto, o Eterno enviou o seu Filho, que você conhece como Jesus, tá? Ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, na condição que aconteceu com Yosef, tá? Ele foi enviado para o Egito, tá? Pelos irmãos dele, ele foi deixado, largado. Libera Yosef. Mas o Eterno estava enviando Yosef para o Egito, para este propósito. Não para condenação, mas para que o mundo viesse a ser salvo através da sabedoria de Yosef. Ele virou um semi-rei, ou seja, tinha o rei e o administrador do rei. Ele virou o administrador do rei. É por causa que ele desvendou o sonho do rei. Exatamente, muito bom, muito bem colocado, Davi. Em Mateus 15, no versículo 24, diz o seguinte: ao que Yeshua, né, que você conhece como Jesus, respondeu: eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Já conheço esse versículo. Pois é. Então, assim, aqui Yeshua está falando que o motivo dele ter sido enviado ao mundo foi para trazer de volta os filhos da casa de Israel. Então, da mesma forma, Yosef foi enviado ao Egito, primeiramente, para preservar a família de Jacó. Tá? E aí, todas as pessoas que estavam chegando ao Egito, Yosef estava recebendo. Eu vi Yosef não, Zefanat Paneia, nós estamos aqui, precisamos de comida, precisamos de pão. Então Zefanat Paneia ia lá e pegava, olha, traz os seus sacos de ouro, prata, todos os seus bens, pão. Agora estamos aqui de novo, acabou o nosso ouro, nós temos agora o nosso gado, traz os seus gados. Ficavam os gados no Egito, leva pão. Agora nós estamos de novo, acabou o nosso gado, só temos nossas vidas e a nossa terra. Então Yosef falou: então vocês ficarão trabalhando aqui no Egito e as terras de vocês serão conquistadas para Faraó. Tá? Então, mais ou menos isso que vocês conhecem como Jesus, né, está fazendo com o mundo. Tá? As pessoas vão precisando de quê? De pão. Este pão não é o pão de pãozinho de sal, pão francês. Tá? Este pão é a palavra de Deus, a palavra a Torá. Tá? Agora, eu falei de pão, né? Que Yosef estava dando pão para o povo. E que o que vocês conhecem como Jesus, né, que é Yeshua, é o motivo do mundo, ou seja, o mundo está com fome e é ele que traz a Torá. Agora eu vou falar uma coisa muito importante. O perigo da fome. Eles disseram assim, os irmãos de Yosef disseram assim: viemos aqui nessa terra para ficar nela, porque não há pasto para as nossas ovelhas e os teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, pedimos a ti, né, que teus servos habitem na terra de Goshen. Gênesis 47, 4. A palavra dos irmãos de Yosef a Faraó é muito simples, porém muito forte, para dizerem o que estava passando na terra de Canaã. Quando dizem não haver pasto na terra, pois a fome ali era grande. A palavra pasto em hebraico é mir'é, e significa pastagem, pasto. Já a palavra fome em hebraico é ra'ad, e significa fome.
O interessante é que essas duas palavras provêm da mesma raiz. Isso significa que, quando não há pasto, sobrevém a fome. É preciso sempre levar as ovelhas para os lugares onde há pastagem, pasto, e, consequentemente, comida em abundância, para que elas não sintam fome, e então procurem algo para comer e saciar sua fome. Ainda que aquilo que achem não seja bom para elas, certamente o comerão, pois estão procurando sem o pastor. Então, assim, porque as ovelhas, elas são bichinhos muito meigos, simples, e elas não entendem o que elas podem de fato comer. Tá? Então, ou seja, a necessidade de ter um para guiá-las é para que elas comam a passagem correta. Então, Yosef, tá, estava entregando o pão. O Machia veio entregar a Torá. Sem o Machia, as pessoas iriam ficar sem pasto. Mas acontece que quando trocaram o Machia, Yeshua, por um outro homem, tá? Um outro guia, este guia leva as ovelhas a comer qualquer coisa. Porque ele é um mercenário, ele não é um pastor. Ele é um mercenário. Tá? E outros mercenários vão seguindo ele, tá? E levando as ovelhas para comer porcaria, tá? Levando o rebanho do Eterno, tá? Levando as pessoas que estão com fome, que o Eterno tem a Torá para dar, a comer qualquer coisa. Né? Ou seja, a aprender coisas indevidas, a aprender coisas contra a palavra de Deus, ao contrário do que deveria de ser. As pessoas deveriam ser alimentadas com a palavra pura de Deus, e não com misturas. Vamos ver aqui. Vamos lá, temos que caminhar para o final aqui. Então, Yosef comanda seus irmãos a terem sabedoria para anunciarem, tá? Anunciarem o quê? Anunciarem a Jacó que ele estava vivo, que era mentira, aquele negócio de que ele foi comido por feras, tá? Que não, que ele estava vivo no Egito. Tá? E com isto tem uma bênção, uma brahá que acontece sobre uma mulher chamada Será. Tá? Eu não vou estender muito sobre esta pessoa, a Será, tá? Mas aqui, ó, nos versículos 82, 89 e 98 do capítulo 54 do livro dos Justos. Vamos ver. Cadê esse versículo? 82. Vou ler só para vocês saberem, tá? 82. E Yosef enviou pela mão do Benjamim, das trajes. Não, peraí. Onde é que tá isso? Ai. Ué. Acho que eu coloquei no lugar errado. Você colocou no lugar. Aqui, ó. Yosef comandou-os, dizendo: quando vocês chegarem à terra de Canaã, não vão de repente diante de meu pai para avisar que eu estou vivo. Hajam com sabedoria. Aí no versículo 92 diz: E eles foram até que chegaram quase perto das suas casas. E encontraram Será, a filha de Asher, vindo para encontrá-los. E a donzela era muito boa e sutil, e sabia tocar harpa. Então, eles comandaram essa moça, tá? Eles pediram para ela e levaram a notícia até o velho, que Jacó era velho, né? Então, ó, vai lá e declara para o nosso pai, antes da gente, que Yosef está vivo, tá? Mas que ele está vivo, mas não fala para ele diretamente, Yosef está vivo, porque ele vai morrer. A emoção vai ser muito grande, ele não vai acreditar, vai dar um pique-paque. Tá? Vai lá e toca uma música. E nessa música você coloca que o nosso irmão está vivo. E assim aconteceu, tá? Ela tocou uma música e falou, né, para Jacó, ó, diz: e tocou bem e cantou e soltou com doçura de palavras: Yosef, meu tio, está vivo, ele comanda em todo Mitzrayim e não está morto. Tipo assim, tá? Eu sou ruim de cantar, minha voz é horrorosa. Então, ela cantou e Jacó ficou muito feliz ao ouvir aquelas palavras. É como se fosse uma música de lembrança apenas, mas eram uma palavras fortes. Aí diz que Jacó abençoou Será quando ela falou essas palavras diante dele. E ele disse para ela: minha filha, que a morte nunca prevaleça sobre ti, pois tu reviveste meu espírito. Apenas fale ainda diante de mim como tens falado, pois tu me alegras com todas as tuas palavras. Esta palavra que o abençoado Jacó disse para essa moça levou para ela mais anos do que qualquer pessoa do tempo dela.
Normalmente, as pessoas bem antes de Abraham, tá? No tempo de Noé, elas viviam 600 anos, 500, 800 anos, 900 anos, tá? Mas aí, nesse tempo aqui, as pessoas já viviam 120 anos, 130 anos. Esta mulher, a Será, ela ganhou vida, acho que deu mais de 300 anos a idade dela. Aliás, acho que mais de 400, porque aqui ela ficou durante todo o período que o povo ficou no Egito. E o povo ficou 400 anos no Egito. Tá? Então ela viveu mais do que isso. Tá? Então, ou seja, bênção de vida que o Jacob deu para ela. Vamos lá, vamos para terminar aqui. Agora, Yosef, antecipado no exílio, tá? Galut, permaneceu íntegro. Yosef é uma figura do Messias, tá? De Yeshua HaMashiach, que as pessoas conhecem com o nome de Jesus. Então, falar de Yosef e falar de Mashiach, falar de Zefanat Pané, que foi o nome que Yosef recebeu no Egito, e falar de Jesus, com o nome que Yeshua recebeu nas nações, no mundo. Diz assim, Yaakov disse dentro de si mesmo, depois que ele ficou sabendo que Yosef estava vivo, vou ir ver meu filho, e se o temor de Elohim está ainda em seu coração, por causa do povo do Egito. Porque o povo do Egito não tinha temor de Deus. Eles não estavam nem aí para o Criador. Eles adoravam imagens de escultura. Eles eram idólatras. Eles tinham vários deuses. Tá? Então, o pai dele, né, o Jacó, falou assim, tanto tempo vivendo no Egito, Yosef deve ser um tremendo idólatra, deve negar a Torá, deve comer carne de porco, deve trabalhar no Shabat, né, deve fazer um monte de coisa errada. Aí, o Eterno, né, Deus disse assim para Jacob, não se preocupes por conta de Yosef, pois ele ainda mantém sua integridade em me servir. Como será bem visto aos teus olhos. Jacob exultou, né, ou seja, ficou muito feliz, porque Deus mesmo falou isso com ele. Jacob, não se preocupe. Este homem é firme na Torá. Ele ensina a Torá, ele vive a Torá, né, e é lógico. Yosef, com certeza, ensinava a Torá ali para alguns egípcios que chegavam viajando. Ei, Zefanat Pané, você que é um cara muito sábio, que sabe todas as coisas, que revelou o sonho de Faraó, me ensina algumas coisas interessantes, e ele ia lá e ensinava, com certeza, ele ensinava a Torá, tá bom? Então, o Eterno, Deus fala para Jacob, pode ir lá, pode descer, abraça teu filho, porque ele está íntegro na Torá. Agora, Yosef, que prefigura o Mashiach, está com os vestes de um príncipe das nações, está com vestes de Edom. Jacob disse a Yehudá, uau, quem é este homem que vejo no exército egípcio? Vestido em trajes de príncipe, com uma roupa toda vermelha e uma coroa real sobre sua cabeça, que desceu agora de sua carruagem e vem em nossa direção. E Yehudá disse, pai, ele é o Yosef, o teu filho, ele é rei. E Jacob ficou muito feliz ao ver a honra que o Yosef tinha no Egito. Yosef veio a seu pai e ele curvou-se diante de seu pai. E todos os homens do exército curvaram-se no chão com ele diante de Jacob. Então, assim, por que eu coloquei isso? Porque o Mashiach, o filho de Elohim, o verdadeiro, Yeshua HaMashiach, ele está, como eu disse lá no início, atrás das portas romanas. Ele está vestido de um personagem. Qual é o nome do personagem, Aleph? Jesus. Tá? O mundo conhece ele como Jesus. Jesus Cristo, Jesus, tá? Coisas assim. Tá? Mas não conhecem ele como o hebreu, o judeu, Yeshua HaMashiach, que guarda e que ensina a palavra de Deus verdadeira, tá? A lei de Deus. Então, aqui Jacob vê, quem é aquele lá? Um príncipe que está vindo de roupas vermelhas. Ele não é meu filho. Mas aí o Yehudá fala assim, não, pai, é sim. Eu consegui perceber, tá? Atrás daquela roupa ali está o verdadeiro filho do Senhor. Tá? Então é necessário que o povo de Yehudá reconheça o Mashiach que está atrás dessas roupas romanas, tá? Dessas roupas de Edom. E o interessante é que diz assim, e Yosef, vamos ver da seguinte, vamos ver diferente. E Yeshua veio ao pai e prostrou diante do pai. E todos os homens que estavam com Mashiach também se curvaram diante do pai.
Porque lá em Hebreus ou Colossenses, agora eu me enganei, estou na dúvida. Professora Hannah, se estiver aí, aquele passuque da Brit Hadashah que diz que o Mashiach irá entregar o reino, né, ao Pai. Ele vai receber o reino, mas depois ele vai entregar o reino ao Pai e sujeitar todas as coisas ao Pai. Eu não estou lembrado de qual que é aquele passuque. Coloca, se puder colocar aí, alguém me auxiliar e colocar aí, né, para deixar marcado aqui, tá, registrado, é o que eu estou falando, tá? Então, assim, Iosef e todos os povos do Egito, todos os povos não, todos os oficiais do Egito, vieram e reconheceram honra ao pai de Iosef, que era Jacó. Então, isso acontecerá no milênio, porque Yeshua HaMashiach vai dar a verdadeira honra ao Eterno, né? Ou seja, hoje todo mundo fala que Jesus é Deus. Ele é Deus, se prostra diante dele e faz canção para ele, faz oração para ele, homenageia ele, faz aniversário dele no Natal, faz tudo isso. Mas chegará o tempo em que, quando os homens reconhecerem quem é Yeshua, tá? Yeshua vai conduzir as nações, vai conduzir o povo dele a adorar somente ao Pai, somente ao Criador, tá? E vai entregar ao Pai o domínio de todas as coisas. Vamos lá, finalizando aqui. Próximo do final aqui, eu digo que é o seguinte: o legado dos impostos e a riqueza de Israel. O verso 32 do capítulo 55 diz: e pegou, quem pegou? Iosef. Pegou uma parte de ouro e prata que foi deixado, e deu para todos os seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, Jacó, e as mulheres da casa de seu pai. E o resto ele trouxe para a casa de Faraó, cerca de 20 talentos de ouro e prata. Gente, isso aqui dá mais ou menos mais de 800 quilos, tá, de ouro e prata. Muita riqueza. Aqui diz que isso ele colocou nos tesouros do Faraó. Tá? E aqui também diz que ele declarou que tudo que se produzisse na terra teria que dar 1/5 ao Faraó. Ou seja, como se fosse um imposto. Hoje, no nosso mundo, nos nossos dias, as pessoas, para trabalhar corretamente, têm uma empresa, tem um salário, é empregado, ela tem que pagar um imposto aos nossos governos. Nós todos temos que pagar imposto aos governos. Tá? Isto, se o governo faz desvio do dinheiro, não usa como deveria usar, isso aí já é, sim, um problema que eles vão ter que dar conta. Mas nós temos que atribuir aquilo que é o imposto. Yeshua, né, ele disse, com a moeda, dai a César o que é de César, né, que é dinheiro, impostos, é o que o homem busca, e a Elohim, ao Criador, o que é que lhe é devido, que é o louvor, a honra como Criador de todas as coisas. E mostra aqui também que Israel ganhou, né, ou seja, recebeu grande riqueza por causa dessa administração do seu irmão Yosef. Yosef permaneceu também governando sobre a casa de Jacó, bem como sobre toda a terra, né, que estava. Porque o Mashiach, depois que ele for reconhecido pelo povo, ele governará, né, por um tempo, um milênio. E ele entregará o governo depois ao Eterno, como eu já disse antes. Tá? Mas Yosef falou lá o quê? Yosef falou lá nos sonhos que os irmãos dele estariam sob o governo dele. Aí os irmãos dele prostraram diante dele, quando chegaram no Egito pela primeira vez para buscar comida. Agora os irmãos dele continuam sob o domínio dele, porque ele é o príncipe do Egito. Ele é o príncipe sobre toda a terra ali. Então, o Mashiach, mesmo depois que os judeus, né, que hoje não reconhecem ele, mesmo depois que eles falaram assim, ele é o Mashiach vai permanecer no governo. Tá? E finalizando, Yosef permaneceu governando sobre a casa de Jacó, né, como eu disse, como sobre toda a terra, e Efraim e Menaché se instruem na Torá. Quem é que eu falei? Efraim e Menaché, os filhos de Yosef, né, que nasceram no Egito. Yosef permaneceu firme na Torá, ele não se desviou da Torá por causa desse tempo. Mas no Egito não tinha sinagogas, não tinha lugares de yeshivá, de ensinar a Torá, firmemente. Então, assim, o que os filhos de Yosef sabiam era aquilo que Yosef já os passava. E também aquilo que já trazia de sangue, como aquela força, né, aquela sabedoria. Porém, agora, quando se reuniu toda a família,
né, a casa de Jacó todinha, todo mundo que estudava a Torá, tá, que participava no Shabat, todo Shabat estudando a Torá. Agora, Efraim e Menaché, né, vão também estudar a Torá com a família. E diz assim, o versículo 35, e Yosef ficou muito velho e avançado em dias, e seus 2 filhos, Efraim e Menaché, mantiveram-se constantemente na casa de Jacó, juntamente com as crianças dos filhos de Jacó, seus irmãos, para aprenderem os caminhos do Senhor, ou seja, do Eterno, né? E aprender a sua lei. Porque sem aprender a Torá, ninguém vai a lugar nenhum, tá? Então, os filhos de Yosef, né, por mais que eles eram príncipes, filhos de príncipe, eles precisaram aprender a Torá, tá bom? Então, Baruch Hashem, todas as crianças precisam aprender a Torá. Tá? Independente, mas o meu pai, mas o meu pai é pastor, mas o meu pai é isso, meu pai é obreiro, é diácono, não importa o que seu pai seja, você tem que aprender a Torá. Então, Baruch Hashem, estamos aqui já no final, né? Um abraço aqui né? Um shalom, né? Para todos que acompanharam até agora. O Yohanan manda um shalom para você, Aleph. Shalom também, Nicole, Kawane, Ilma, professora Hanna, muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu ver aqui a agenda dessa semana. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, a agenda da semana, tá? Primeiro dia está livre, ou seja, não tem estudo programado, tá? Mas tem estudo arquivado e sempre, né, nos nossos canais aí, vocês encontram estudos, tá? Segundo dia, série Paganismo. Terceiro dia também está livre. Quarto dia, estudo da Torá, que será o próximo, a porção Vayeri. Porção Vayeri. Depois, no quinto dia, aula de hebraico, tá? Só para os que estiverem inscritos no curso. É muito importante. Tá? Mas eu só posso aprender a Torá se eu aprender hebraico? Não. Você aprende a Torá, né, sem aprender o hebraico, sim. Porém, o que acontece? Você vai ter mais dificuldade. Por incrível que pareça, tá? Mas porque o hebraico tem uma palavra diferente, uma língua diferente, letras diferentes, quadradas, né? É difícil de falar, mas você terá muito mais dificuldade, sim. Ou seja, porque tem traduções errôneas, tá? Palavras com sentidos diferentes, né, nas Bíblias, e que você dominando, você conhecendo o hebraico bíblico, você vai poder se desenvolver melhor, tá? Sexto dia, Roda da Torá, com a porção Vayeri também, né, que é um complemento, a gente fala, né, sobre outras curiosidades relacionadas a Parashá, traz midrashes. Shabat, estudos de Eladim de novo, né, que será com a porção também Vayeri. E mais tarde, né, nesse Shabat, será possível aí haver debates cristãos, tá? Os professores aí, né, estão sempre convidando pastores, teólogos, pessoas que sabem, né, que fizeram um curso, que pagaram um curso de teologia, né, para aprender aí alguma coisa, que eles são chamados para expor, né, o seu conhecimento versus o conhecimento que a gente passa aqui da Torá. Então, Shabbat Shalom a todos, que o Eterno abençoe e que todos tenham uma boa tarde. Shabbat Shalom de novo. Não, gente. Fica uma... Se você... A boca... Olha aí. Olha aí. אלוהים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, אמרתי לדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום.
שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוהים שלי, רציתי שתדע, החלום שלי רציתי שתדע. אלוהים שלי, רק רציתי שתדע.